Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e sobre os principais pontos que podem impactar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado pela sua companhia, você que sempre nos acompanha ao vivo, aqueles que nos acompanham gravado também. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e a gente consegue levar esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas também. Você que trabalha, quer trabalhar ou gosta muito também do mercado financeiro, acesse aí um dos nossos grupos de WhatsApp e ali você recebe esse conteúdo também em PDF para consultar a qualquer momento do seu dia, tudo isso de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. Hoje, dia 15 de julho de 2021, ontem aí nós tivemos o índice Ibovespa aqui no Brasil tendo uma leve alta, principalmente aí com reflexo de Wall Street, né, das bolsas norte-americanas e as falas de Jerome Powell, lá o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Por aqui, o que preocupou um pouco aí os investidores, além do habitual, foi a divulgação do índice IBCBR, que a gente já falou ontem, e é aquela prévia em relação ao PIB, né, aquilo que se imagina que deve acontecer ao PIB, antevendo então um possível resultado do PIB. Em maio, relação a abril, nós tivemos aí uma queda do índice IBCBR e isso frustrou bastante aí os investidores, principalmente dentro daquela perspectiva de retomada econômica e crescimento aí daquilo que nós já falamos todos os dias praticamente aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. O mercado brasileiro, os especialistas e principalmente os investidores acreditam aí em um momento de forte alta e crescimento aí, inclusive do PIB no Brasil, e esse indicador do IBCBR aí que antevê essa possibilidade de crescimento do PIB vindo abaixo também preocupa um pouco os investidores. Óbvio, aí foi colocado aí uma perspectiva de alta bem acima do que era o normal, quase o dobro, mas ainda assim acaba frustrando um pouco os especialistas e investidores aqui no Brasil. Ontem também o ministro Paulo Guedes teve novas falas aí em relação a reforma tributária e a possibilidade aí de redução no imposto de importação, principalmente aí de aço e outros minérios, e isso também fez com que, de forma geral, o mercado aí tivesse oscilações no dia de ontem. Além de tudo isso, né, já está no radar aí CPI da Covid, a própria realidade da crise hídrica, reforma tributária e tudo o que tem acontecido aí nos últimos dias. E tivemos ontem também a internação do presidente Jair Bolsonaro aí com uma obstrução intestinal, que também levou a uma preocupação de forma geral do mercado. Já olhando lá para fora, os Estados Unidos, né, ontem nós tivemos um aumento também acima do esperado do IPP, índice de preços ao produtor, a inflação do atacado lá nos Estados Unidos, né, já tivemos um CPI, a inflação normal oficial lá dos Estados Unidos, vindo acima do esperado aí durante a semana, e automaticamente já era esperado também esse aumento aí em relação à perspectiva do IPP, índice de preços ao produtor. Toda essa realidade gerou um pouco de estresse em alguns momentos aí no mercado como um todo, mas as falas de Jerome Powell, o presidente lá do Banco Central norte-americano, acabaram tranquilizando um pouco o mercado, principalmente quando ele reforça então que o Federal Reserve, o Banco Central, deve ter um lapso muito grande, uma demora muito grande ainda em mudar a política expansionista adotada até o momento. Isso traz mais tranquilidade, trouxe novamente aí uma desvalorização para as treasuries, lá, né, os títulos principalmente de 10 anos lá nos Estados Unidos, por conta dessa perspectiva, mas manteve aí o mercado acionário principalmente em alta, em um dia também que continuamos aí com a divulgação de balanço dos principais bancos lá nos Estados Unidos, que também aí
traz novas altas aí do lucro dessas instituições, principalmente aí por conta dos valores que foram colocados lá no ano passado como provisionamento de possíveis perdas, né, por conta aí de calotes durante a pandemia, que agora retornam aí boa parte desse valor e também apontam aí para um resultado positivo nesse sentido. Já olhando para a Europa, a preocupação principalmente em relação à inflação e o aguardo aí de pronunciamento aí em diversos bancos centrais também sobre a política monetária gerou novamente um certo estresse e também uma leve queda nas bolsas europeias. A Ásia, de forma geral, apesar aí de diversos pontos positivos, ainda sofre e tem uma preocupação com o aumento aí de casos de Covid e principalmente quando olhamos para o Japão, que ainda continua com algumas medidas de emergência por conta dos casos ali na região de Tóquio. Vamos olhar para números de forma geral no fechamento de ontem, o que facilita um pouco aí essa nossa interpretação. O índice Bovespa aí fechou com alta de 0,19%, chegando aí a 128.407 pontos no dia de ontem. O dólar aí teve a maior queda aí desde maio, né, em um único dia, né, voltando aí à casa dos R$ 5,08 após cair 1,81%. Lembrando aí, o dólar chegou aí no mês passado até a casa dos R$ 4,90, voltou acima dos 5,23 aí nesse mês aí por conta de toda a crise política e agora volta a se estabilizar aí próximo dos 5,10 com uma perspectiva aí, segundo diversos especialistas, de cair um pouco mais, voltando aí mais próximo da casa dos R$ 5. Trazendo aí as bolsas norte-americanas, tivemos aí a bolsa de tecnologia, a Nasdaq, caindo 0,22% no dia de ontem, a 14.645 pontos, e as demais bolsas S&P 500 aí subindo 0,12% a 4.374 pontos, e Dow Jones com alta de 0,13% a 34.933 pontos, principalmente aí, como a gente já falou, após as falas de Jerome Powell aí tranquilizando o mercado no dia de ontem. Olhando aí para a Europa, a queda forte no euro também, 1,61% a queda do euro, que fechou aí a cotação a R$ 6,01, também aí voltando a um patamar mais baixo. Nós já tivemos também aí próximo da casa dos 5,90 o euro no final do mês passado e acabou tendo novas altas no início desse mês. Olhando para as bolsas novamente, né, a Alemanha novamente aí uma queda de 0,01%, lateralização semelhante ao dia anterior. Na França ontem era feriado, então como nós já havíamos falado, não houve pregão. Olhando aí para o Reino Unido, a queda foi de 0,47%, com a bolsa fechando a 7.091 pontos. Já falávamos ontem pela manhã, no final do nosso Morning Call, sobre a Ásia. A China fechou aí com queda de 0,88 a 15.056 pontos e o Japão teve queda de 0,38 a 28.608 pontos. Já olhando aí para o cenário de cripto, ontem aí tivemos alta no Bitcoin de 1,24% e o Ethereum subiu 3,20%, fechamento de ontem. Quem também teve um pouco mais de oscilação no dia de ontem, inclusive aí tendo negociações no dia abaixo aí de 72 dólares, inclusive, foi o petróleo. Petróleo futuro, olhando aí para frente um pouquinho, nós tivemos o Brent fechando na cotação de 74 dólares e 56 cents e o WTI a 72 dólares e 82 cents o barril. Principalmente aqui, muita discussão em torno da falta de um acordo na OPEP, né, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, né, onde aí os países árabes principalmente têm o interesse aí de aumentar a sua oferta de barris de petróleo dia. A OPEP quer aumentar isso de forma gradativa. Já temos aí há bastante tempo, aí já há quase 2 semanas, essa discussão acontecendo e ainda sem uma definição específica. Isso pode gerar, obviamente, aí um excesso de oferta e trazer para baixo aí o preço do barril de petróleo. O índice S&P 500 VIX, né, que é o índice do medo,
Ontem, mesmo em meio ao cenário aí de incertezas nos Estados Unidos e alguns momentos aí de oscilação, ele teve aí uma queda de 4,61%, fechando aí a 16,33 pontos. Sempre lembrando aí que esse índice, o índice do medo, ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto mais alto, maior o risco. Então, ele estabilizado aí e mais baixo significa menor risco no mercado de ações mundiais. Olhando aí para metais futuro, o ouro ontem teve forte alta, né, em relação aos últimos dias, se mantendo aí acima de 1.800 dólares. Ontem ele chegou a 1.828 dólares e 20 cents a negociação. Alumínio futuro aí chegando a 2.518 dólares e 50 cents. E o ferro refinado aí se mantendo aí com pequenas oscilações, principalmente aí com demanda da China, e sempre a China tentando em alguns momentos aí fazer o controle em relação ao preço do minério de ferro. Ontem fechou então em negociação de 217 dólares e 94 cents a tonelada. Fechamento do índice Ibovespa ontem aí, apesar de não termos tido uma alta tão relevante, tivemos algumas ações com bom desempenho no dia de ontem, obviamente aí contrapondo com outras ações aí que tiveram um desempenho um pouco menor, e aí automaticamente aí tendo o resultado de ontem. As principais altas do dia ficaram aí por conta de BID11, né, Banco Inter, que voltou a crescer. Já falávamos ontem aqui dessa possibilidade aí desse avanço de Banco Inter, principalmente aí por conta de algumas assets e especialistas na área de investimento dizendo que havia aí um bom lastro ainda para crescimento de Banco Inter, que subiu ontem 6,07% a R$ 81,68. BRLM5, BR Malls, fechou ontem com alta de 4,61% a R$ 62,56. HGTX3 Lojas Hering, segundo dia entre as principais altas, subindo 3,81% a R$ 40,01. Rent 3, que é Localiza, chegando aí a 3,64% de alta a R$ 68,58. E JHSF3 subindo 3,46% a R$ 7,76, cotações do dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, principalmente aí por conta aí das falas de redução, olhando aí para o minério, para a importação de aço, né? Nas palavras aí do ministro Paulo Guedes ontem, que levaram a Companhia Siderúrgica Nacional a cair praticamente 4%, fechando aí a cotação a R$ 45,40. Usiminas 5, Usiminas caindo 3,46% ontem a R$ 19,79, e Pera Pharma caindo 2,93% a R$ 35,38, também em um movimento de correção após forte alta aí no início da semana. BTOW3 caindo 2,91% a R$ 66,56, e Embry 3 Embraer caindo 2,56% a R$ 18,63. Olhando aí para a agenda de indicadores brasileiro, hoje nós não temos aí tantos pontos importantes, aí nenhum indicador tão importante aí para ficarmos de olho, mas na agenda internacional o movimento é bem grande aí, com a divulgação do índice de desemprego lá no Reino Unido, que teve aí uma leve alta, pronunciamento aí de membros do Banco Central Europeu, que também deve impactar em relação à política monetária, discurso aí de membros do Comitê de Política Monetária do Bank of England, né, do BOE, também aí trazendo novamente aí um pouco dessa percepção após todo o receio e principalmente ao aumento da inflação também lá no Reino Unido. Pronunciamento aí também de membros do Banco Central Alemão, lembrando que a Alemanha também vem sofrendo aí com essas questões de política monetária, aumento da inflação, e olhando para essa perspectiva aí de incentivos e juro futuro. Hoje nós temos aí o relatório mensal da OPEP lá nos Estados Unidos, pedidos iniciais de desemprego nos Estados Unidos, que também podem movimentar o mercado, a atividade industrial dos Estados Unidos, mostrando também essa retomada econômica, que pode ser utilizada aí para balizar futuras decisões aí do Fed, do Federal Reserve. E hoje também nós temos discurso
discurso aí do Jerome Powell lá para o Comitê de Política Econômica nos Estados Unidos, onde no primeiro dia ele faz um discurso. Hoje ele começa fazendo um discurso, algo que já está programado, e amanhã ele continua principalmente aí sendo sabatinado, né, ouvindo aí diversas perguntas e respondendo qual a perspectiva em relação à economia global e principalmente em relação aos próximos passos aí da economia norte-americana, olhando para tudo aquilo que o Federal Reserve já fez aí nos últimos meses. Cenário político que nós sempre trazemos aqui também diariamente. Na CPI da Covid, o Senado aí aprovou a prorrogação da CPI por mais 90 dias. Ontem, no depoimento lá da diretora da Precisa, ela disse que a ata, né, que aquela informação de vacinas da Covaxin sendo ofertadas a $10 a vacina é falsa, que nunca existiu essa proposta, então isso também deve gerar novos desdobramentos e principalmente um movimento no mercado nesse sentido, né, se realmente aquela ata é falsa, e talvez aí jogar por terra muito da tese aí em relação às irregularidades trazidas aí na CPI para investigar a compra de vacinas da Covaxin. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou aí que o reverendo Hamilton, né, e também o coronel Blanco fiquem em silêncio no seu depoimento aí na CPI para não produzir provas contra si mesmo. Então também devemos ter aí nessa semana, até o final da semana que vem, o depoimento dos dois, principalmente aí, muito esperado o depoimento do reverendo Hamilton, que nós já falamos diversas vezes aqui durante a semana, que teria sido comprovado aí através aí do celular de Dominguete, da perícia no celular do Dominguete, que ele tem contato direto com o presidente Jair Bolsonaro e que ele também estaria aí trabalhando principalmente como intermediador das negociações aí da vacina, principalmente aí vacina da Covaxin e também as vacinas da AstraZeneca. Inclusive aí o Senado havia pedido aí para que fosse verificado o atestado de Hamilton, do reverendo Hamilton, onde ele estaria com Covid, e aí atrasou o depoimento dele aí na CPI. A isenção de dividendos, né, para empresas pode cair. O relator do projeto aí na Câmara, ele já tem feito algumas mexidas em diversos pontos da reforma que foi levada aí pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe. Um dos pontos ali que podem ser modificados é a questão da isenção para dividendos aí de empresas de pequenas empresas principalmente, que o projeto inicial aí previa até 20 mil, mas a mudança aí pode trazer isso aí para R$ 2.500 por mês, principalmente aí por conta aí de outras isenções, outras mudanças que estão sendo feitas dentro do projeto e que acabam tirando aí recurso aí com essas mudanças aí que foram feitas nos projetos aí na reforma apresentada pelo ministro Paulo Guedes. Todas essas mudanças, obviamente, aí devem ser muito discutidas ainda na Câmara e posteriormente no Senado, podendo ainda ter diversas mudanças e, obviamente, vai gerar ainda muita discussão, pois existem muitos pontos polêmicos aí que a gente já tem falado disso desde a semana passada. Esse mesmo relatório aí dos especialistas e do relator, ele mostra em alguns pontos que, se for mantida da forma aí como está atualmente aí alguns pontos da reforma, a tributação aí em juros sobre capital próprio, que hoje nós temos aí a tributação em 15%, ficaria mais baixa do que a tributação de dividendos. Então, voltando ao ponto de que nós devemos aí ter muitas mudanças ainda e principalmente muita discussão em relação a esse ponto aí até que essa reforma seja aprovada. Falando em aprovação, o Senado aprovou ontem a PEC que desobriga os partidos aí a compor toda a cota de candidatas femininas no Legislativo. Existe também aí o projeto de lei que inclusive foi aprovado que até 2038, 30% aí das cadeiras do Legislativo da Câmara aí tem que ser composta aí por mulheres. Mas a PEC aí também aprovada, ela desobriga aí o partido a compor a cota em candidatas no momento da eleição.
e inclusive essa PEC também ela isenta, no caso, os partidos aí que nas eleições passadas não cumpriram e então estavam irregulares nesse sentido, né? Só para contextualizar, um percentual mínimo aí de mulheres deve ser colocado aí em todas as eleições como candidatas pelos partidos, senão eles não podem pleitear, eles ficariam irregulares aí ao pleito eleitoral e também aí não recebem todo o fundo eleitoral, toda a verba aí para as eleições. Normalmente o mais comum aí pela falta de candidatas de mulheres que se interessem aí por se candidatar a esses cargos eletivos públicos, a maioria das candidatas acabam sendo laranjas, né, que inclusive fazem campanha para outros candidatos e até mesmo parte do recurso eleitoral aí recebido por ela, que seria disponibilizado a elas, é direcionado a outros candidatos. Então essa mudança aí na PEC, que agora vai também para votação na Câmara, ela desobriga os partidos a compor dessa forma aí a candidatura aí para cargos do Legislativo. O Senado aí briga por aumento também no fundo partidário, que também aí faz parte aí para as eleições, e também foi aprovado aí o retorno da propaganda eleitoral gratuita na televisão para as eleições 2022, também aí agora aguardando votação na Câmara. Cenário econômico, no dia de ontem o ministro Marcelo Queiroga, do Ministério da Saúde, ele disse que o Brasil já possui aí vacina suficiente aí para toda a população adulta, né? Inclusive aí já alguns dados olhando principalmente aí para a vacinação de adolescentes de 12 a 18 anos, talvez numa próxima etapa, mas isso tranquiliza aí que nos próximos meses, então, devemos aí ter toda a população adulta brasileira aí imunizada, e com essa imunização em massa também aí podemos retomar o crescimento econômico e voltar a ter uma vida normal, ou pelo menos mais próximo do normal, como nós tínhamos anteriormente aí à pandemia da Covid-19. Diversos especialistas aí já começam a divergir sobre a inflação lá nos Estados Unidos, né? Como nós falamos na abertura, o Jerome Powell e todo o Federal Reserve mantêm um discurso de que essa inflação ela é transitória, mesmo a maioria dos estados norte-americanos aí tendo tido aumento nos preços aí nos últimos meses, que essa inflação aí até o final do ano ela deve se estabilizar por si só e que o Federal Reserve não precisaria intervir então com o aumento da taxa de juros para conter esse aumento da inflação. Alguns especialistas já acham que não será tão transitório, que pode gerar mais tempo, mas da mesma forma aí em discurso o Banco Central norte-americano disse que está preparado para atuar caso seja necessário. Lembrando, já existe aí desde o mês passado também uma discussão onde o Banco Central americano disse que em 2023 planeja aí, então 2 aumentos de taxa de juros, né? E aonde um dos diretores aí do Federal Reserve, lá o Rafael Bostic, também trouxe, a gente falou sobre isso no mês passado, a ideia de que ele acha que em 2022 já deveria aí ser começado a mexer em relação a essa taxa de juros, discordando um pouco aí da opinião de Jerome Powell e de outros representantes do Federal Reserve. Olhando um pouquinho para o Brasil e principalmente aí a retomada da confiança de investidores não residentes, na primeira semana cheia, né, do dia 5 ao dia 9 aí de julho, nós tivemos aí um superávit cambial aí de cerca de R$1 bilhão, próximo de R$1 bilhão, o que mostra automaticamente aí que o Brasil volta aí, após alguns momentos aí de crise política, o Brasil volta aí a ser um bom local para investir, né, olhando aí para essa entrada de recursos. Óbvio, muita coisa pode acontecer, o mercado é soberano, mas é importante nós termos essa entrada aí de câmbio de moeda estrangeira aqui no país, até mesmo aí para que a gente possa ter esse superávit e manter as nossas reservas internacionais. O possível redução no imposto de importação do aço, né, apesar de trazer mais competitividade aí para o mercado, derrubou os papéis de siderúrgica no dia de ontem, como nós vimos aí o caso de Companhia Siderúrgica Nacional, mas obviamente aí olhando para o mercado, traz também aí mais competitividade, visto que o preço aumentou bastante realmente de aço aqui no Brasil por conta da demanda, né, ferro e aço, entre outras situações também, e isso traria aí um pouco mais de
flexibilidade e competitividade para as empresas adquirirem então a matéria-prima para diversos tipos de produção. Olhando para o Open Banking, né, algo importantíssimo aí que visa aí no futuro muito próximo aí a redução de taxas em geral aí que a população, que os clientes irão pagar. O Open Banking tinha aí um calendário, uma agenda para que a partir de hoje, dia 15 de julho, já fosse começado aí o compartilhamento de informações cadastrais dentro do Open Banking, que vai liberar aí onde o usuário será dono então aí dos seus dados e pode liberar o acesso a essas informações para qualquer instituição financeira. Além disso, essa liberação pode ser por um tempo determinado ou ele pode cessar essa liberação de informações também a qualquer momento. Mas essa mudança, então, em relação ao compartilhamento de dados foi adiada e deve voltar a ser discutida. Inicialmente deve iniciar, então, lá no dia 13 de agosto, praticamente aí um mês de adiamento aí nessa segunda fase do Open Banking. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, lá no início da semana nós falamos aí sobre alguns IPOs que deveriam movimentar o mercado nessa semana. Um deles aí foi o da Smart Fit, que ontem aí após liberação na B3, né, depois do IPO, a negociação aí fez com que os papéis subissem mais de 30%. Por outro lado, a Intercement, que nós falamos também que teria aí esse desdobramento nessa semana, cancelou inicialmente, adiou, né, sem uma data específica para retomar essa negociação, cancelou temporariamente o seu IPO, a oferta inicial de ações, principalmente por não ter alcançado um preço-alvo atrativo, né? O mercado estava exigindo um desconto maior e a empresa achou que no momento não era viável, então cancela temporariamente o seu IPO, a sua oferta inicial de ações. A privatização da Eletrobras, segundo diversos especialistas, inclusive do BNDES, deve trazer maior rentabilidade aí para a companhia. Inclusive, aí, a empresa planeja, falando de Eletrobras, para 2021, um novo plano de demissão voluntária, pensando aí nesse processo aí de privatização, desestatização e privatização. E, além disso, a companhia já olha aí para uma mudança dentro aí do cenário de governança corporativa da B3, que nós temos aí a governança tradicional, nível 1, nível 2 e novo mercado. Então, existe aí uma perspectiva também de mudanças aí para novo mercado, mas isso tudo não deve acontecer junto com a privatização, principalmente aí porque o processo aí de privatização é a prioridade, olhando aí para o governo de forma geral. A Wiz, né, empresa aí voltada principalmente ao ramo de seguros, que teve aí alguns momentos de muita dúvida no mercado, principalmente quando perdeu aí a concorrência, a exclusividade aí para os contratos da Caixa Econômica Federal. A Wiz, posteriormente, aí teve uma elevação muito grande aí do seu preço e dos seus resultados, né, atingindo novas frentes, não mais somente a Caixa Econômica, e agora então a Wiz fechou também uma parceria com os consórcios do Banco do Brasil, lembrando aí que há pouco mais de um ano a Wiz também fechou essa parceria com o Itaú e tem se mantido muito bem aí no mercado desde então. Lembrando aqui, a gente não está dando nenhuma recomendação de compra, o que aconteceu no passado não é nenhuma garantia de que continuará acontecendo no futuro, então a gente só traz notícias em relação ao mercado. O marco do saneamento completou aí nessa semana um ano, trazendo aí diversas possibilidades, né, principalmente em relação a iniciativa privada investir aí na questão de saneamento, mas ainda pouco avanço, inclusive aí por conta aí de diversas estatais e nenhuma mudança mais expressiva, né? Ontem nós falamos aí sobre algumas privatizações e também o resultado das principais estatais, aí são mais de 10 estatais de saneamento no Brasil, que elas têm um balanço aí preocupante. Isso também gera aí essas possibilidades de atuação da iniciativa privada, mas também um pouco avanço desde o início do marco do saneamento. A GetNet, né, foi aí aprovado aí pelo Banco Central a cisão parcial da GetNet com o Santander. Existe já todo um projeto do próprio Santander para que a GetNet aí faça abertura de capital também. Os acionistas do Santander receberiam aí também
ações da GetNet, e agora o ponto principal foi essa aprovação dessa cisão parcial pelo Banco Central, e os próximos passos de desdobramento e vem principalmente aí olhando então para essa possível abertura de capital no futuro da GetNet. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h19 da manhã. Nesse momento aí nós temos as bolsas asiáticas fechadas. A China fechou em alta, principalmente aí por conta do resultado do PIB divulgado na China, que teve alta acima do esperado, apesar de outros pontos aí na China terem vindo abaixo da expectativa. O PIB compensou bastante e principalmente aí trouxe então essa alta de 0,75%, voltando aí o patamar da bolsa chinesa a 15.169 pontos. Já no Japão, que nós também já temos aí bolsas fechadas no Japão, a Nikkei teve queda de 1,15%, fechando aí a 28.279 pontos. Olhando um pouquinho já para as bolsas que estão abertas, principalmente na Europa, né, bastante oscilação no dia de hoje, principalmente ainda por conta da expectativa em relação à inflação na Europa, né, que acaba preocupando bastante, e pronunciamentos aí do Banco Central Europeu e outros bancos centrais também lá no Reino Unido, olhando aí para o Comitê de Política Monetária, que também volta a se pronunciar hoje, e podem trazer aí uma tranquilidade um pouco maior para o mercado. Mas, nesse momento, o DAX na Alemanha cai 0,80, o CAC na França cai 0,45 e no Reino Unido a lateralização negativa, aí, a bolsa caindo 0,01%. Pré-market nos Estados Unidos também trazendo aí um pouco aí de aflição para os investidores, principalmente aí por conta dessa indefinição, né, em relação às possibilidades futuras do Federal Reserve. Muito das falas do Jerome Powell hoje podem aí afetar o mercado positiva ou negativamente durante o dia. Então, hoje e amanhã, o discurso de Jerome Powell pode movimentar bastante o mercado norte-americano. Mas, nesse momento, olhando para pré-market, nós temos aí Dow Jones caindo 0,30, S&P 500 lateralizando e caindo 0,05, e Nasdaq subindo 0,40, nesse momento 6h22 da manhã. Obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha aí ao vivo, você que nos assiste gravado posteriormente. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entregue a cada vez mais pessoas. Um bom dia, bons negócios e até amanhã a partir das 5h50, quando nós estamos aqui ao vivo para falar então sobre o fechamento de mercado no dia de hoje.